Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Meu filho me ligou, trocamos as fechaduras, você não mora mais aqui. Mas aí eu. Meu nome é Evelyn Carter, tenho 58 anos e fui uma lutadora a vida toda. Desde os 18 anos, visto com orgulho meu jaleco de enfermeira, pronta para enfrentar as longas horas no hospital, as crises inesperadas, as noites sem dormir. Por mais de 30 anos cuidei dos outros, muitas vezes às custas da minha própria saúde e dos meus sonhos. Criando meus 2 meninos, Davi e Raquel, sozinha, foi o maior desafio da minha vida. O pai deles morreu quando David tinha 5 anos, deixando um vazio enorme que eu tentava preencher com todo o amor e força que eu tinha. Às vezes eu trabalhava em 2 empregos, sacrificando minhas noites, meus fins de semana, meus momentos de descanso, para que nunca lhes faltasse nada. A casa em que eu estava naquele dia, no coração de um modesto bairro de Chicago, não era um palácio, longe disso. Mas era o nosso refúgio. Cada parede contava uma história, os desenhos pendurados na geladeira, as fotos amareladas na lareira, as risadas e as discussões que aqueciam aqueles cômodos. Para mim, aquela casa era um santuário, uma promessa silenciosa de que, acontecesse o que acontecesse, eles sempre teriam um lugar para onde voltar. A tarde de terça-feira começou como qualquer outra. O sol entrava suavemente pelas cortinas da cozinha onde eu preparava o jantar. O cheiro de frango assado se misturava ao riso das crianças brincando lá fora. Eu estava cortando legumes quando meu celular vibrou no balcão. Olhei para a tela e meu coração apertou. O nome apareceu: Davi, meu filho mais velho. Uma mistura de preocupação e esperança tomou conta de mim. Talvez ele só quisesse conversar ou pedir meu conselho. Sorri suavemente, tentando afastar a ansiedade que crescia dentro de mim. Oi mãe, é o David. Sua voz, porém, era gélida, distante, quase estranha. Não era o tom caloroso com o qual eu estava acostumada. Olá querida, como vai? Tentei ser gentil, esconder minha confusão. Seguiu-se um silêncio pesado. Então ele respirou fundo, como se estivesse reunindo toda a sua coragem para me dizer algo difícil. Trocamos as fechaduras, mãe. Você não mora mais aqui. As palavras soaram como o estrondo de um trovão. Senti o chão ceder sob meus pés. Os pratos em minha mão quase escorregaram, se estilhaçaram, assim como meu coração naquele exato momento. O que? Gaguejei, com a voz trêmula, quase incrédula. Acabou, Evelyn. Sua presença aqui não é mais desejada. Então, sem dizer mais nada, ele desligou. Fiquei ali paralisado, com o fone ainda quente no ouvido e o silêncio pesando no quarto. Aquele telefonema não foi apenas uma mensagem. Foi um abismo se abrindo entre nós, uma rejeição brutal, um banimento cruel. Encostei-me no balcão com as lágrimas ameaçando cair, mas me recusando a deixá-las cair. Tudo o que eu tinha feito, todos os sacrifícios, todas as noites sem dormir, todo o amor que eu tinha dado tão livremente, foram levados embora com um simples gesto. Uma frase dura. E no entanto, bem no fundo de mim, uma vozinha se recusava a morrer. Uma força surda, nascida de anos de resistência quando tudo parecia estar desmoronando, me dizendo: este não é o fim. É apenas o começo de outra luta. Coloquei o telefone de volta no balcão como se fosse um objeto quente. Meus dedos tremiam. Minha respiração estava curta e irregular, como se eu tivesse levado um golpe no peito. De repente, senti que minhas pernas não conseguiam mais me sustentar. Agarrei-me à beira da pia com o olhar perdido, meus ouvidos zumbindo. Meu coração batia num ritmo frenético e irregular, tão forte que parecia que ia explodir nas minhas costelas. Cada batida ressoava na minha cabeça, na minha garganta e até nas minhas têmporas. Fiquei paralisada naquela cozinha silenciosa, com as mãos congelando apesar do calor do forno ainda ligado. A voz de David, seca e determinada, continuava ecoando em minha mente. Você não mora mais aqui. Simples. Frio. Definitivo. Tentei racionalizar. Talvez ele tivesse dito aquilo com raiva. Talvez já estivesse arrependido. Talvez ligasse de volta. Fiquei ali por horas com o celular na mão, olhando para a tela, o coração disparado, esperando uma mensagem simples. Nada. Na manhã seguinte, logo cedo, vesti-me lentamente, como se estivesse em um sonho. Peguei o ônibus para o nosso bairro. Este bairro, que eu conhecia como animado, reconfortante, repleto das risadas dos meus filhos, de repente me pareceu estranho. Eu desci na frente à nossa casa, um modesto prédio de tijolos vermelhos, com persianas que eu havia repintado no verão passado. O jardim estava arrumado, silencioso, como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Subi os degraus, minha bolsa agarrada a mim como uma armadura insignificante. Estendi a mão para a maçaneta.
A fechadura tinha mudado. Aquele pequeno detalhe, uma lasca de metal novo, me perfurou. Eu não tinha chave. Eu não tinha mais a chave. Meus dedos roçaram a porta, trêmulos. Então bati. Uma vez. 2 vezes. Esperei. Nada. Bati com mais força. Meu coração batia forte. Eu nem sabia bem o que esperar. Uma explicação. Uma discussão. Lágrimas. Talvez apenas alguém que me olhasse nos olhos. Mas a porta permaneceu fechada. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Evelyn, eu me virei. Eram Thompson, o vizinho do outro lado da rua. Um homem discreto na casa dos 60, viúvo há anos. Ele me olhou com uma mistura de constrangimento e constrangimento. Evelyn, você não pode voltar. É decisão do David. Essas palavras partiram meu coração. Olhei para ele incrédula, esperando ver um toque de hesitação, de pena. Mas ele desviou o olhar, como se minha dor fosse pesada demais para enfrentar. Não respondi. Não chorei. Simplesmente dei um passo para trás, depois 2, até meus calcanhares saírem dos degraus da frente. Minhas mãos estavam congelando. Meu estômago estava embrulhado. Virei-me lentamente e caminhei. Uma caminhada sem rumo, com a sensação de que o chão se desfazia a cada passo. A casa, meu lar, não me pertencia mais. Eu não era nada mais que um estranho no limiar da minha própria vida. Os dias seguintes foram um pesadelo acordado. Eu acordava todas as manhãs com o mesmo pensamento se repetindo. Isso não é real. Mas a realidade continuou me atingindo. O telefone permaneceu mudo. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma notícia do meu filho. Eu tentei alcançar Davi repetidamente. Mensagens de voz que eu mesma ouvia novamente, como se quisesse ouvir o eco da minha própria angústia. David, eu imploro. Diga-me o que eu fiz de tão terrível. Eu sou sua mãe. Mas nada. Um vazio mais cruel que gritos. Um silêncio mais violento que qualquer discussão. Eu finalmente liguei Raquel, minha filha mais nova, meu raio de sol, minha confidente. Ela sempre foi mais carinhosa, mais expressiva que o irmão. Eu acreditava que se alguém pudesse me ajudar a entender, seria ela. Mas Raquel também não atendia. Deixava o telefone tocar. Às vezes, desligava imediatamente. Um dia ela simplesmente me escreveu: Mãe, este não é o momento certo. Deixe-nos respirar. Essa mensagem me devastou. Respirar? O quê? Eu tinha sido um fardo tão grande que eles precisaram me apagar para se sentirem livres? Eu me senti apagado, dissolvido, apagado da história deles. A solidão se instalou. Não aquele em que escolhemos pensar. Não. Aquele que corrói você lentamente como ferrugem nas paredes da alma. Eu estava falando sozinho, checando meu telefone como um reflexo nervoso. Caminhei sem rumo pela rua por um longo tempo com o olhar perdido na distância, na esperança de encontrar um rosto familiar, alguém que me dissesse: Evelyn, vai ficar tudo bem. Mas ninguém disse nada. Até rostos conhecidos pareciam envergonhados. Como se eu tivesse me tornado a sombra de um escândalo familiar que eles preferiam evitar. Certa noite, depois de quase 3 dias sem dormir, peguei o ônibus sem saber para onde ir. Meus pés me levaram até uma vitrine iluminada, modesta, mas acolhedora. Livraria de Monique Johnson. Monique e eu crescemos juntas no mesmo bairro da Zona Sul. Ela tinha um brilho calmo nos olhos, o tipo de mulher que escuta com todo o corpo. Entrei. Nem precisei falar. Ela viu meu rosto, minhas costas curvadas, meu olhar vazio, e ela sabia. Ela abriu os braços. Evelyn, você não está sozinha. Você não precisa carregar todo esse peso sozinha. Vamos lá. Desabei em seu abraço, como uma represa se rompendo. Ela me abraçou sem dizer nada, e era tudo o que eu precisava. Naquela noite, ela me preparou uma xícara de chá de gengibre e canela. Sentamos entre as prateleiras de sua pequena livraria, cercados por livros com títulos familiares, sob a luz suave de um abajur antigo. Havia algo sagrado naquele lugar, um espaço de paz que a dor não conseguia invadir completamente. Monique me entregou um velho e gasto caderno de couro com uma caneta preta. Você sempre soube colocar em palavras coisas que os outros mantinham em segredo. Escreva. Escreva não para eles. Para você mesmo. Hesitei. Então abri a primeira página. E naquela noite, entre as paredes quentes da livraria, eu decidi escrever. Não implorar, não explicar, não acusar. Mas para me libertar. As palavras vieram em torrente. As memórias, os cheiros, os gestos esquecidos. Noite sem dormir no hospital, cuidando de pacientes que estavam morrendo sozinhos. As chamadas de emergência que recebi quando David era adolescente e brigou na escola. Os aniversários eu tinha esquecido, não por descuido, mas porque estava trabalhando uma noite a mais, um fim de semana a mais. Sonhos abandonados,
fazer uma viagem, abrir uma pequena casa de chá, aprender a pintar. Mas à medida que as páginas viravam, a dor se misturou com outra coisa. Vigor que eu pensava que estava perdido. A força de uma mulher que se levantou, apesar de tudo. A força de uma mãe que amou até o ponto da abnegação. E quem agora estava aprendendo a existir por si mesma novamente. Numa manhã de outono, enquanto folhas avermelhadas cobriam a calçada em frente à livraria da Monique, cheguei mais cedo do que de costume. A loja estava silenciosa, banhada por uma luz suave e dourada. Estava quente. Sentei-me a uma das mesinhas de madeira com um café morno nas mãos e meu velho caderno à minha frente. Naquele dia, Monique me convenceu a ler uma passagem em voz alta para alguns clientes fiéis que se encontravam toda semana para um clube de leitura improvisado. Vamos lá, Evelyn. Só um trecho. O que você escreveu é poderoso demais para ficar guardado nestas páginas. Eu aceitei relutantemente, ainda insegura da minha voz, ainda tremendo com a ideia de existir na frente dos outros como qualquer coisa diferente de a enfermeira, ou a mãe de David e Raquel. Levantei-me, meu caderno aberto em uma página marcada por uma mancha de chá e algumas linhas sublinhadas. Minha voz estava trêmula no início, como se eu estivesse procurando minhas próprias palavras na boca de um estranho. Mas muito rapidamente algo mudou. As frases saíram com mais fôlego, mais confiança. Li a história de uma noite de inverno em que trabalhei 16 horas sem parar, apenas para voltar para casa e encontrar David em lágrimas, destruído por uma discussão na escola. Falei do meu cansaço, da minha sensação de invisibilidade, daquele momento em que entendi que o amor nem sempre era suficiente para preencher o vazio. Quando olhei para cima, a sala estava em silêncio. Algumas pessoas tinham lágrimas nos olhos. Monique olhou para mim como se estivesse vendo uma versão de mim da qual ela sempre suspeitou, mas que eu nunca deixei transparecer. E foi então que um homem se levantou do fundo da sala. Alto, elegante, na casa dos 50 anos, vestindo um casaco de lã cinza escuro. Ele ouviu do começo ao fim, imóvel. Ele se aproximou lentamente. Senhora Carter, eu sou Mark Reynolds. Administro uma pequena editora no West End. Vim aqui por acaso para comprar um livro para minha irmã. Mas o que você acabou de ler? Ele parou por um momento com os olhos úmidos. É mais do que uma história. É uma verdade nua e crua, um tapa na cara, um espelho. Você precisa compartilhá-la. Quero publicar sua história. No começo pensei que fosse uma brincadeira. Eu não era uma escritora. Eu era simplesmente uma mulher que havia perdido tudo, e que havia juntado algumas páginas para sobreviver. Mas nos dias seguintes, Mark voltou. Ele leu meu caderno inteiro, cada página, cada rasura, cada lágrima seca entre as linhas. E ele manteve sua palavra. Nos meses seguintes, trabalhamos lado a lado. Ele me guiou com gentileza e respeito. Ele nunca quis reescrever minha história, apenas guiá-la para que pudesse tocar outros corações. Nós escolhemos um título juntos. A porta que se fechou para mim. Um título simples, doloroso, verdadeiro, porque no fundo este livro não era só sobre mim. Era sobre todas as mulheres cansadas, todas as mães invisíveis, todas as almas exiladas de seus próprios lares. Na noite do lançamento, a livraria de Monique estava irreconhecível. Cordões de luzes decoravam as paredes. Cadeiras haviam sido colocadas, até mesmo na calçada. Estava frio, mas os corações estavam aquecidos. O quarto era embalado. Mulheres de meia idade, pais, estudantes, mães jovens, homens silenciosos, todos sentados ali, com livros nos joelhos. Os olhos erguidos para mim com uma expectativa que eu nunca havia sentido. Quando Monique me convidou para subir no pequeno palco improvisado, minhas pernas tremeram. Mas eu não era mais a mesma mulher. Eu não estava mais quebrado. Eu estava de pé. E livre. Eu falei. Falei sobre dor, perda, mas também sobre esperança, reconstrução e o poder que as palavras têm quando lhes é permitido existir. E no entanto, apesar de toda essa beleza, David não estava lá. Procurei por ele. Toda vez que a porta se abria, eu esperava ver sua silhueta. Mas ele não apareceu. E deixou um vazio que nem os aplausos conseguiram preencher. Uma semana se passou desde a festa de lançamento. A livraria de Monique havia recuperado a calma. A agitação havia diminuído, as flores oferecidas pelos leitores murchavam lentamente em seus vasos perto do caixa. O livro parecia estar vendendo bem. Mensagens de estranhos chegavam todos os dias, cheias de gratidão e apreço. Mas lá no fundo, algo permanecia pendurado. Um silêncio. Um nome. Davi. Eu não sabia se ele tinha visto a capa. Se ele tivesse ousado ler uma palavra. Se ele estava ainda mais bravo comigo, ou se ele simplesmente tinha se esquecido de mim. Passei minhas noites em uma calma estranha.
Nem completamente feliz nem infeliz. Um limbo onde se vive sem saber se se espera ou se protege. Então, uma noite, enquanto eu estava sentado na sala de estar de Monique com uma xícara de chá frio na mão, meu telefone vibrou. Apenas uma vibração. Sem chamadas, sem notificações de grupo. E mensagem direta. O nome apareceu na tela, Davi. Meu coração parou por meio segundo. Meus dedos congelaram na tela. Hesitei. Estava com medo de abrir, com medo do que estava prestes a ler. E então eu deslizei meu dedo. A mensagem dizia: Mãe, eu li o seu livro. Eu chorei. Me desculpe. Você pode me perdoar? Quero te ver de novo. 6 frases. 6 frases para quebrar meses de silêncio. Para atravessar esse muro que ele construiu entre nós. Ajoelhar-se talvez. Estender a mão. Eu fiquei imóvel, telefone na palma da mão, olhos desfocados. Tudo ao meu redor parecia ter parado. Monique, sentada na outra ponta da sala, olhou para mim, silenciosa, respeitosa com o momento. Ela não pediu nada. Ela não precisava de nada. Ela sabia. Reli a mensagem pelo menos 10 vezes. Cada palavra me atingiu em um lugar diferente. Chorei. Desculpe. Quero ver você de novo. Era verdade. Não foi um pedido arrogante. Nem foi um perdão fácil. Ele não disse, esqueça. Ele disse, perdoe. E isso fez toda a diferença. Levantei-me lentamente e fui até a janela. A noite caía sobre Chicago. Os postes de luz se acendiam um a um, e os carros passavam silenciosamente, alheios à tempestade silenciosa que se desenrolava em meu coração. Pensei em todas as noites que passei esperando por esse momento. A todos os cenários que imaginei, suas desculpas, suas justificativas, seus silêncios. E agora que ele estava aqui, agora que isso principal e invisível pousou timidamente na minha através de uma tela, eu não tinha mais raiva, não tinha mais ressentimento. Sóis dor antiga tornam-se doces, misturados a um amor inalterável, o de uma mãe. Eu peguei uma respiração profunda, uma daquelas que vem da barriga, como se todo o meu passado, toda a minha dor, todas as minhas dúvidas estivessem contidos nesta única respiração. Então, calmamente digitei as palavras. Devagar. Cada letra era um passo em direção ao perdão. Uma mão se estendendo sobre o abismo. David, a porta abre quando você estiver pronto para construir uma ponte. Estarei esperando por você. Reli a mensagem com o coração disparado. Então eu pressionei enviar. E então, uma estranha calma tomou conta de mim, como se eu tivesse acabado de expirar o peso de 10 invernos. Não apenas aqueles de nossa distância, mas todos os invernos silenciosos, todo o frio silencioso de nossa história. O primeiro encontro. O dia marcado era um sábado, fim de tarde. O ar estava ameno, carregado com o aroma de folhas úmidas e madeira queimada. O outono coloria o mundo ao meu redor com tons quentes, como se a própria natureza quisesse suavizar a tensão do momento. Eu me vesti de forma simples, uma blusa creme, um cachecol rosa velho e aquele casaquinho bege que Raquel tinha me dado num Natal muito tempo atrás, quando ainda estávamos juntas. Não havia nada de especial na minha bolsa, mas eu a agarrei como um escudo frágil. Por dentro, meu coração batia tão forte que parecia um tambor no peito. O café ficava na beira de um pequeno parque num bairro tranquilo, longe da agitação do centro da cidade. Um terraço ao ar livre com plantas trepadeiras, mesas de ferro forjado e algumas velas tremeluzentes sobre toalhas de mesa brancas. O lugar parecia suspenso, fora do tempo. Eu vi isso imediatamente. Davi estava lá, sentado sozinho à mesa. Com os ombros ligeiramente curvados, os dedos entrelaçados à frente, ele olhava fixamente para a mesa, como se tivesse medo de olhar para cima. Ele havia mudado. Suas feições estavam tensas, suas bochechas afundadas, seus olhos cansados. Mas foi sua expressão, acima de tudo, aquela mistura de medo, vergonha e tristeza que me impressionou. Fiquei parada por um momento a poucos metros de distância, olhando para ele sem que ele me visse. E senti algo lentamente ceder dentro de mim. Não raiva. Apenas uma imensa onda de amor ferido, intacto apesar de tudo. Aproximei-me silenciosamente e puxei a cadeira à sua frente. O leve tilintar do metal o fez pular. Ele olhou para cima. Nossos olhares se encontraram. E por um segundo nem o passado nem o presente importaram. Havia apenas essa reconexão silenciosa e visceral. O vínculo. Frágil, mas ainda presente. Sentei-me. Sem dizer uma palavra. O silêncio era denso, mas não estava vazia. Era habitada. Carregado de anos, memórias, dor, o que nunca ousamos dizer. David finalmente falou. Sua voz era baixa e rouca. Mãe, me desculpe. Eu não sabia como lidar com a minha raiva, com o meu medo. Eu cometi um erro te afastando daquele jeito.
Seus olhos brilhavam sem orgulho, sem justificativa. Apenas a humildade nua de um filho que retorna. Respirei fundo. Meu olhar encontrou o dela, sem aspereza, sem lágrimas ainda, apenas ternura, aquela ternura única que só uma mãe consegue carregar, mesmo quando ferida. David, eu não te culpo. Eu entendo que você teve seus motivos, mesmo que isso tenha partido meu coração. Coloquei minha mão sobre a mesa, aberta, com a palma voltada para o céu. O que importa é que você está aqui agora. Ele hesitou, então gentilmente colocou sua mão sobre a minha. Seus dedos tremeram levemente. Senti o peso do perdão começar a fluir entre nós. Você me mostrou o que significa se levantar, disse ele. Seu livro, sua força, abriu meus olhos. Sorri finalmente. Uma lágrima quente rolou pela minha bochecha silenciosamente. Todos nós precisamos de tempo para nos curar. Isso ainda não acabou. Minha voz falhou por um instante. Então continuei. Mas podemos seguir em frente. Juntos. Ele assentiu. Então, com uma voz quase inaudível. Você está com saudades de mim? Eu rio suavemente, meio em lágrimas. Todos os dias, meu filho. Mesmo quando eu não queria mais ter esperança. E naquela noite, naquele terraço banhado pela luz dourada do crepúsculo, entre 2 xícaras de chá quente, começamos a conversar novamente. Não como antes. Melhor. Com verdade. Com lentidão. Com silêncios que não eram mais rupturas, mas respirações. Não se tratava de voltar atrás. Era sobre reescrever em paredes o que havia sido apagado. E sob as discretas lanternas do café, uma ponte invisível começou a ser construída, pedra por pedra, entre uma mãe e seu filho. A brisa leve acariciava as folhas das árvores ao redor do terraço do café, mas em sua mesa, Evelyn e David estavam envoltos em um silêncio carregado de tensão e emoções reprimidas. David olhou para baixo e depois para cima novamente para finalmente encontrar o olhar de sua mãe. Quero que você saiba, nunca foi contra você pessoalmente. Eu simplesmente tinha tanta raiva dentro de mim. Não só de você, mas de mim mesma, de tudo que estava errado na minha vida. Evelyn assentiu lentamente, com as mãos trêmulas apoiadas na mesa. Eu entendo, David. Talvez eu também tenha culpa, sabe? Às vezes, tenho sido muito reservado sobre meus sentimentos. Ocupado demais protegendo você para pensar em mim mesmo. Ele deu um sorriso fraco, seus olhos brilhando. Guardei essa raiva reprimida por muito tempo. Quando troquei as fechaduras, foi uma forma desajeitada de dizer que precisava de espaço. Mas também foi algo doloroso para você. Ela respirou fundo e as palavras chegaram até ela suavemente. Você nunca deveria ter se sentido sozinho naquela casa, David. Nem na sua raiva. Mas estou orgulhoso de você estar aqui agora, de querer fazer as pazes. David apertou sua mão com gratidão. Sua força me fez querer mudar, me tornar melhor. Seu livro me fez entender o quanto você sofreu em silêncio. Lágrimas brotaram nos olhos de Evelyn, mas ela as deixou cair sem vergonha. Não é só a minha história, é a nossa. Podemos nos curar, aos poucos. Passo a passo. David assentiu, seu coração se iluminando. Obrigada, mãe. Por tudo. Pela sua paciência. Pelo seu amor. Quero que sejamos uma família novamente. Eles ficaram ali por um momento, de mãos dadas, observando o pôr do sol, sabendo que a estrada seria longa, mas prontos para percorrê-la juntos. Nas semanas seguintes, Evelyn e David reconstruíram pacientemente seu vínculo, tijolo por tijolo. Eles riram novamente, compartilharam memórias esquecidas e aprenderam a ouvir um ao outro sem julgamentos. Raquel finalmente se juntou a eles, finalmente reunindo a família dispersa. Não foi um conto de fadas. Houve momentos difíceis, silêncios, dúvidas. Mas cada passo em direção um ao outro foi uma vitória, um sinal de que o amor, mesmo quando ferido, pode curar. Certa noite, enquanto se reuniam para um jantar simples na pequena casa que Evelyn havia encontrado, David ergueu seu copo. Para a mamãe que nos ensinou força e resiliência. Para nós que finalmente encontramos o caminho de volta para a família. Evelyn sorriu e começou a chorar. Para nós. Porque às vezes a porta mais bonita que podemos abrir é aquela que leva ao perdão.